motorista auxiliar de táxi pode ter o vínculo de emprego reconhecido pelos tribunais? Nós vamos abordar esse tema hoje justamente pelo fato de ser uma situação muito recorrente dentro desse segmento de transporte público. Todos nós sabemos que a concessão do táxi demanda do poder público e que a relação entre o detentor da concessão e a administração pública não é uma relação de emprego, por óbvio. Porém, esse detentor da concessão pode eventualmente, e quase sempre o faz, contratar um auxiliar para lhe ajudar a prestar o serviço, uma vez que uma pessoa só efetivamente pode não ter condições de suportar exaustivas jornadas de trabalho que justamente são peculiares nesse tipo de transporte público. A segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho acabou reformando uma decisão do TRT que havia reconhecido o vínculo, justamente por entender que se trata de uma relação de parceria que possui uma regulamentação própria e que, em razão dessa situação, acaba sendo descaracterizado o vínculo de emprego. Esse tipo de contrato de parceria possui uma normativa peculiar, sui generis, que é cabível somente nessa situação. E dentro dessa dinâmica foi inclusive criada uma lei que trata especificamente sobre essa relação jurídica entre o detentor da concessão de táxi e o motorista auxiliar, que eventualmente pode ser contratado para contribuir com a prestação desse tipo de serviço. Na reclamação trabalhista, o reclamante argumentou que fora contratado no ano de 2012 e demitido 5 anos depois, ou seja, em 2017, sem receber os haveres rescisórios que lhe seriam devidos. E disse mais, que possuía uma renda variável que poderia chegar até R$2.000 e que cumpria uma jornada de 12 horas por 36 e que dentro dessa dinâmica estaria caracterizada uma subordinação jurídica, que é justamente um dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Porém, essa decisão não prosperou. E agora nós vamos entender um pouco melhor por qual razão o vínculo de emprego não foi reconhecido. Em sua defesa, a microempresa argumentou que tinha um contrato de parceria com esse motorista auxiliar, que não estariam presentes o requisito da subordinação, da habitualidade e da onerosidade, uma vez que ele próprio poderia escolher, mediante prévio aviso, os dias em que queria ou não trabalhar. E mais, que a remuneração oferida por essa atividade havia sido estabelecida no percentual de 35% sobre os ganhos obtidos durante o período trabalhado. E ainda argumentou no sentido de que as questões que diziam respeito às despesas com veículos eram suportadas pelas duas partes. Uma situação que não é reconhecida dentro do vínculo de emprego, uma vez que o ônus e o risco do negócio ficam sempre em cargo do empresário ou do empregador. Assim sendo, o fato dele contribuir com as despesas do veículo, tais como combustível, manutenção, troca de pneus, efetivamente não são típicas da relação de emprego. Caracterizam sim a relação de parceria, que foi justamente a que foi reconhecida pelo Tribunal Superior do Trabalho. A Lei 6.094 de 74, que trata justamente desse tipo de relação jurídica, determina que o detentor da concessão pode sim contratar um motorista auxiliar em regime de colaboração. E mais, que esse motorista auxiliar contribui para o regime próprio da Previdência como um trabalhador autônomo, sem vínculo de emprego. E diz ainda especificamente se tratar de uma relação de parceria, um contrato de natureza civil e não trabalhista. Por fim, a decisão do TST argumentou que o fato dele contribuir com as despesas do veículo,
aliados à própria normativa da legislação própria que foi criada especificamente para esse tipo de situação, fulmina por completo toda e qualquer postulação de vínculo de emprego, uma vez que a legislação, nesse caso, é específica e determina que a relação contratual, a vida entre as partes, é sim de natureza civil e não trabalhista. Tá ok? Um abraço, até a próxima.